Bem, meus queridos, nós vamos tratar de um assunto muito interessante. Criação versus evolução. Afinal de contas, quem é que está com a razão? Nós vamos fazer uma abordagem científica e teológica. Também quero deixar bem claro que eu não vou abordar todos os postulados evolucionistas e criacionistas. Teria que ter outras palestras para fazer uma abordagem total. Mas eu escolhi algumas coisas interessantes e importantes e as principais e fundamentais no que tange a evolução e criação, para que a gente possa chegar a uma conclusão sobre quem é de fato que está com a razão. Será que os postulados criacionistas, isso é, daqueles que creem na criação de todas as coisas, será que os postulados criacionistas, eles estão de acordo com as afirmações da ciência? Será que os postulados evolucionistas estão de acordo ou são contrários às evidências e às verdades da ciência? É isso que nós vamos tratar. E para começar, a gente precisa definir o que é ciência e quais os seus métodos, não é? Evidente que não há uma definição única sobre o que é ciência. Até entre os cientistas existem controvérsias. Então, você não tem uma definição única do que é ciência, mas você tem uma definição que é aceita pela maioria, mesmo não sendo totalmente completa, ela abrange, não é? Ela tem uma abrangência de aceitação nos campos científicos. Então, uma das definições que a gente pode dar do que é ciência é a seguinte: ciência é um ramo de estudo ligado a um corpo de verdades apresentadas com fatos classificados sistematicamente, mais ou menos ligados e apresentados sobre leis gerais e que inclui métodos que possibilitem a descobertas de novas verdades dentro do mesmo domínio. Essa é uma definição do que seja ciência. Quais são os métodos que a ciência utiliza? A ciência utiliza a observação, a experimentação, a formulação de hipóteses. A ciência utiliza previsibilidade e controle. Uma coisa importantíssima e fundamental quando a gente trata acerca de ciência é que a observação e a experimentação são os pontos chaves do método científico. É o paradigma da ciência, isto é, o modelo e o padrão da ciência está na observação e na experimentação. Sem observação ou experimentação, não pode haver ciência. Bem, vamos analisar o que diz aqueles que creem na criação, os criacionistas. Que existe um Deus que criou todas as coisas, houve um ato de criação e um tempo de criação. Um agente externo e anterior ao universo criou todas as coisas completas e acabadas. Esse agente externo é Deus. Mas escute,
Como é que nós sabemos que todas as coisas foram criadas por Deus? Pela revelação da sua palavra. Mas a revelação não é método científico. Portanto, a criação não pode ser considerada ciência. Vamos para a evolução. O que diz em síntese os evolucionistas? Os evolucionistas dizem que a matéria é sempre eterna e dela se origina todas as coisas, até as vidas mais complexas. Que o presente universo é resultado do Big Bang, uma explosão que ocorreu há bilhões e bilhões de anos e que gerou tudo isso que nós estamos vendo aqui hoje. Que o processo da evolução é tão lento que não pode ser observado. Primeiro, o que não pode ser observado e experimentado não é ciência. Como é que se chega à conclusão, segundo os evolucionistas, de que há bilhões e bilhões de anos houve uma explosão que criou tudo isso, se não tinha ninguém lá para ver? Pela revelação da imaginação dos cientistas. Portanto, revelação não é, como já falei, método científico. Portanto, a evolução também não pode ser considerada ciência. E aí, pastor? Fiquei enrolado. A criação, o senhor diz que não pode ser considerado ciência, porque nós só sabemos que Deus fez as coisas pela revelação da palavra. E a revelação não é método científico. A evolução não pode ser considerada ciência, primeiro porque não há observação de processos evolutivos, e também o Big Bang aconteceu há bilhões de anos e ninguém estava lá para registrar, e isso é uma revelação da mente engenhosa, não é? E dos cientistas. Também é uma revelação que não pode ser provada, então também não é ciência. Como é que a gente vai saber quem é que está com a razão e quem é que está com a verdade? Existe a possibilidade de saber? Sim. Como é que nós podemos saber se os criacionistas ou os evolucionistas estão com a verdade? Pelas evidências da natureza. As evidências da natureza, que são observadas e experimentadas, podem nos dizer se a criação ou a evolução está com a verdade pelos postulados, pelos modelos que ambas apresentam. Nós vamos submeter postulados evolucionistas e criacionistas a evidências ou às evidências da natureza, e quando submetemos esses postulados às evidências da natureza, nós podemos chegar à conclusão de quem é que está com a razão ou de quem é que tem e detém a verdade. Eu vou escolher as 4 principais e mais bem provadas leis que existem no mundo. São as leis mais verdadeiras e universais da ciência. Elas têm primazia sobre todas as leis científicas. Eu escolhi as 4 principais e mais bem provadas leis científicas. Vou submeter afirmações criacionistas e afirmações evolucionistas a estas 4 leis, para ver quem é que está com a verdade ou quem é que está com a ilusão e com a mentira.
A primeira lei que eu quero apresentar é o seguinte: há 300 anos atrás, as pessoas pensavam que pedras em noite de tempestade se transformavam em sapos. Celeiros de milho, também em noite de tempestade, se transformavam em ratos. Carne apodrecida se transformava em vermes. Até que gênios como Pasteur e Head descobriram a lei da biogênese, comprovada como uma das principais leis da ciência. A lei da biogênese diz que vida somente provém de vida e que um organismo vivo provém de outro semelhante. Isso é uma lei das mais bem provadas da ciência, a lei da biogênese. Vamos submeter o postulado criacionista e evolucionista a essa lei. Vamos lá, os evolucionistas. A matéria inanimada, inorgânica, produz vida e até forma ou formas complexas. Enquanto houver lei de biogênese, não pode. O inorgânico não pode produzir o orgânico. A matéria inanimada não pode produzir vida. É a primeira bomba em cima deles. Porque se a matéria inorgânica é a mãe de todas as coisas, a lei da biogênese diz que o inanimado não pode produzir o animado. O que não tem vida não pode produzir o que tem vida. Só organismo vivo produz vida. Então, já estamos com 1-0 logo de saída. Mas vamos submeter o postulado criacionista dentro da lei da biogênese. Um Deus vivo criou seres vivos. Correto. Sem nenhum problema, sem nenhuma contradição. Um Deus vivo cria seres vivos semelhantes. Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Um ser vivo cria seres vivos semelhantes. O postulado criacionista está em gênero, número e grau de acordo com a lei da biogênese. 1-0 para nós. Agora eu vou escolher mais duas leis. E essas duas leis que eu vou falar aqui, elas governam todos os processos naturais. A primeira lei da termodinâmica, que é chamada a lei da conservação da energia, diz que a energia não pode ser criada nem destruída e que a quantidade total de energia no universo é sempre a mesma, que a energia pode tomar várias formas, inclusive a massa, e que você pode transformar de uma forma para outra. Isso aqui é a primeira lei da termodinâmica. Vamos submeter o postulado evolucionista à lei da termodinâmica. Diz que a energia ainda está em expansão.